Olá, boa tarde. Hoje nós vamos abordar o artigo da Science, cujo o título do artigo é O papel da proteção tecidual na co-infecção respiratória viral bacteriana letal. Introdutoriamente, foi observado e é sabido que a co-infecção de uma pneumonia bacteriana, que nesse artigo é a Legionella pneumophylla, com um vírus, que no caso desse artigo é o vírus influenza, resultava em um alto índice de morbidade e mortalidade. Então, os pesquisadores decidiram investigar as causas desse acontecimento. Com essa ideia em mente, é importante saber quais são as estratégias de defesa que o nosso organismo utiliza em infecções. O primeiro conceito a ser trazido é o da resistência, que é a capacidade do organismo combater ativamente as infecções a fim de eliminá-las. Um outro importante conceito que deve ser abordado é o da tolerância, que é a capacidade do organismo de se adaptar à infecção e ao patógeno de forma geral. Ou seja, é a capacidade do organismo de suportar os danos dos patógenos e da própria resposta inflamatória gerada. O objetivo principal, de forma sucinta, dos pesquisadores era questionar se a alta mortalidade e morbidade na co-infecção era relacionada à resistência ou à tolerância. Para isso, eles utilizaram várias ferramentas para isolar as variáveis, a fim de descobrir se a resistência ou a tolerância é a origem do problema. Bem, nessa figura 1, para o experimento ser confiável, essa figura tem como objetivo estabelecer um modelo que diferenciasse a questão de tolerância e a questão da resistência. Vale lembrar ainda que a cepa que foi utilizada foi menos virulenta, com a ausência do gene que codifica a flagelina. E por causa disso, os vírus suportavam menos as investidas do sistema imune dos camundongos. Bem, inicialmente, nessa figura 1, a letra A, esse gráfico tem como objetivo inicial mostrar a letalidade da co-infecção. O eixo X representa em todas as letras A, B, e, enfim, todas as letras da figura 1 representam os dias após a infecção bacteriana. O eixo Y, nesse caso, ou seja, da letra A, representa a taxa de sobrevivência dos camundongos, em porcentagem. E pode-se observar que camundongos infectados com a bactéria 3 dias antes da infecção viral, que é o triângulo branco de cabeça para baixo, e 6 dias antes da infecção viral, que é o triângulo preto voltado para cima, a letalidade foi de 100%. Os não letais, ou seja, os camundongos que não morreram, foram os que tiveram a inoculação só do vírus e só da bactéria. Também a infecção viral concomitante com a infecção bacteriana, ou seja, no mesmo momento, e a infecção bacteriana posterior à infecção viral. Esses foram os casos que não tiveram letalidade. Na letra B, o eixo Y representa a perda de peso dos camundongos, onde esses animais co-infectados tiveram uma perda de peso expressiva, enquanto os infectados só com vírus ou só com as bactérias não teve diferenças significativas. Bem, na letra C, o eixo Y representa a temperatura corporal. Em co-infectados, a queda da temperatura temporal significativa. Nas letras D e E, o eixo Y representa, desses dois próximos gráficos, a quantidade unitária de formação de colônia por grama, que se demonstra que a carga bacteriana no gráfico D, no caso, e que a carga viral do gráfico E não são alteradas. Logo, a gente consegue pensar que a co-infecção não influenciou significativamente para a replicação desses micro-organismos, diminuindo assim a probabilidade de um sinergismo na replicação infecciosa nessa co-infecção. Na letra F, nesses dois gráficos, ou seja, na F e na G, o eixo Y determina a porcentagem de sobrevivência. Especificamente agora na letra F, mesmo com uma versão atenuada do vírus, que é representado pelo círculo e triângulo brancos, ainda há letalidade.
Aqui se prova que o vírus não danifica intrinsecamente o tecido. Na letra G, eles bloquearam a capacidade do vírus promover infecção, colocando um vírus influenza inativado, e foi observado que o camundongo sobreviveu. Logo, é necessário a ação ativa do vírus, e não só a resposta do vírus do corpo ao vírus inativado. A figura 2 apresenta experimentos que analisam se uma possível resposta inflamatória excessiva poderia ou não gerar a morte dos hospedeiros. Basicamente, são usados parâmetros típicos da resposta inflamatória, como o TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1 beta e a caspase 1, que são citocinas pró-inflamatórias. O gráfico A indica que há resposta inflamatória pela presença de TNF-alfa e interleucina 1 beta, especialmente altas no hospedeiro co-infectado. O gráfico B mostra a quantidade de células no lavado broncoalveolar. O grande número no hospedeiro co-infectado confirma que há o aumento da permeabilidade vascular e a passagem de células do sangue para o lavado broncoalveolar, indicando que há de fato uma resposta inflamatória. O gráfico C indica a natureza das células, mostrando que há no lavado broncoalveolar justamente linfócitos, monócitos e células PMNs, que são leucócitos polimorfonucleares, basicamente neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Esses 4 últimos gráficos se relacionam de fato com o experimento. Houve deleções de genes de fatores relacionados à resposta imune, como o TNF-alfa e a interleucina 1 beta, prejudicando o sistema de resistência. Ainda assim, os ratos co-infectados analisados morreram, indicando que a resposta inflamatória excessiva não é a responsável pela mortalidade dos ratos. Já na figura 3, a pesquisa tenta demonstrar o aumento do dano tecidual no pulmão co-infectado. E para isso, no gráfico A, ele bota nos eixos das ordenadas aí a sobrevivência e nos eixos das abscissas o tempo. E com isso, ele usa um animal controle e um animal deficiente em TLR2 e TLR4. Ele percebe aí que o controle, quando co-infectado, ele morre rapidamente, e o deficiente em TLR2 e TLR4 demora um tempinho a mais para morrer. Já o gráfico B, ele utiliza animais controle e deficiente TLR2. E ele usa como método de análise células no lavado broncoalveolar. E ele nota aí que quando o animal não é infectado, ele tem baixa quantidade de células do sistema imune no lavado broncoalveolar. Quando ele é infectado por influenza, já tem uma quantidade maior. Quando por legionela, tem uma quantidade baixa. E quando co-infectado, uma quantidade altíssima. Isso no controle. Já no deficiente TLR2 e TLR4, ele apresenta, quando ele não é infectado, uma quantidade baixa de células do sistema imune no lavado broncoalveolar. Quando por influenza, uma quantidade baixa. Quando por legionela, uma quantidade baixa também. E por último, quando co-infectado o deficiente TLR2 e TLR4 apresentam uma quantidade também baixa. Agora, falando já desse gráfico C, uma análise do lavado broncoalveolar, quando o controle, que é o pretinho, não está infectado, apresenta uma pequena quantidade de células do sistema imune no lavado broncoalveolar. Já quando ele é infectado por influenza, o controle apresenta uma quantidade maior de células no lavado broncoalveolar. Isso seguindo diferente do TLR2, que já apresenta uma menor quantidade. Quando por legionela, apresenta uma pequena quantidade, o controle e o deficiente também. Já o co-infectado, ele apresenta uma quantidade muito grande de células no lavado broncoalveolar e o deficiente apresenta uma quantidade menor. Nesse gráfico D, a gente analisa a quantidade de células vermelhas no tecido, no lavado broncoalveolar. E quando ele não é infectado, apresenta uma pequena quantidade de hemácias nesse tecido. Já quando ele é infectado por influenza, apresenta uma quantidade relativamente baixa. E quando por legionela, também baixa. Mas quando ele é co-infectado, apresenta uma quantidade altíssima de células vermelhas e hemácias no tecido. Então, já no gráfico E, ele faz uma análise de albumina nesse lavado. E quando ele olha aí, quando o animal não é infectado,
ele apresenta zero quantidade de albumina. Quando ele é infectado por influenza, já apresenta uma quantidade alta, quando por legionela, uma quantidade relativamente alta, e quando ele é co-infectado, é altíssima. Ou seja, o que quer dizer isso? A quantidade de células vermelhas no tecido e a quantidade de albumina no tecido significa que teve uma lesão tecidual. Ou seja, quando ocorre uma lesão tecidual no animal, a lesão tecidual do animal co-infectado é muito maior. Já no gráfico, na imagem F, é uma imagem histológica que diz que quando o animal não é infectado, o tecido está íntegro. Quando ele é infectado por influenza, já tem a presença de algumas células imunes. Quando ele é infectado por legionela, apresenta outras também células imunes no tecido. E no momento que é co-infectado, apresenta uma lesão muito, muito severa no tecido. No gráfico G, ele faz uma análise do dano tecidual no pulmão, por uma pontuação. E quando ele é infectado por influenza, apresenta uma quantidade alta de dano. Quando por legionela, uma quantidade baixa. E, por último, quando co-infectado, ele apresenta uma alta lesão tecidual. Nesse gráfico 4, a pesquisa relaciona a tolerância com o aumento da sobrevivência dos ratos. E para isso, nesse gráfico A, eles utilizam 4 tipos de animais. O animal que é o controle co-infectado, o controle co-infectado com AREG, o deficiente TLR2, TLR4 co-infectado e o deficiente TLR2, TLR4 co-infectado com AREG. E você percebe aí que o controle co-infectado, ele morre rápido. O controle co-infectado com AREG demora um tempo mais para morrer. E o animal deficiente co-infectado, ele demora um tempo para morrer, mas ele morre. E o co-infectado deficiente com AREG, ele tem uma chance de vida muito maior. E já no gráfico B, ele relaciona o peso com o tempo. E ele percebe que com o animal deficiente TLR2 e TLR4 e co-infectado com AREG, ele tem uma menor queda de peso, sendo diferente dos outros tipos de animais. Já no C, ele faz uma análise da temperatura. E percebe-se aí, então, que quando o animal é deficiente TLR2 e TLR4 e co-infectado com AREG, ele tem uma queda da temperatura, mas não é tão expressiva. Na D, ele faz a análise da albumina no tecido. Quando o animal é o controle, ele tem uma quantidade gigantesca de albumina quando ocorre com infecção. Já quando o animal é o controle e tem AREG, ele tem uma quantidade de albumina grande no tecido. E quando ele é deficiente em TLR2 e TLR4, o controle, que seria só deficiente, de preto aí, ele tem uma quantidade grande de albumina no tecido, ou seja, ele tem uma grande lesão tecidual. Mas no momento que ele é deficiente TLR2, TLR4, e ele tem o AREG, ele tem uma menor lesão tecidual. E nesse gráfico da letra E, ele faz uma pontuação de lesão tecidual também. E quando o animal é o controle e ele é infectado por influenza, ele tem uma baixa lesão tecidual. Quando é co-infectado, ele tem uma alta. Quando ele é co-infectado com AREG, ele também tem uma alta lesão tecidual. E no momento que ele é deficiente e infectado com influenza, ele tem uma baixa lesão tecidual. Quando ele é co-infectado, ele tem uma alta lesão tecidual. E quando ele é co-infectado com AREG, ele tem uma baixa lesão tecidual. Dessa forma, todo esse contexto aí da figura 4, ele tenta mostrar que quando você diminui a resistência e aumenta a tolerância com o uso de AREG, que seria um fator de crescimento epitelial, você faz com que diminua a lesão nesses ratos.
Já na figura G, você observa aí que a pontuação de dano histológico também. E essa pontuação de dano histológico está relacionada também à área de inflamação. E com isso, o controle, quando tem o contato com a influenza, ele tem uma baixa área de inflamação. Quando é co-infectado, ele tem uma alta. Quando ele é co-infectado com Areg, ele tem uma alta área de inflamação. Já o deficiente em TLR2 e TLR4, quando ele é infectado com influenza, ele tem uma baixa área de inflamação. Quando ele é co-infectado, ele tem uma alta área de inflamação. E quando ele é co-infectado com Areg, ele tem uma baixa área de inflamação, uma relativamente alta, mas não tão alta quanto o controle com Areg. Já nesse gráfico H, ele faz análise do PFU, que seria a carga viral no pulmão. Quando ele é o controle, ele tem uma alta carga viral no pulmão, e quando ele possui o Areg, ele também possui uma alta carga viral no pulmão. Já o CFU, que seria a carga bacteriana no pulmão, o controle tem uma alta carga bacteriana, já o Areg também tem uma alta carga bacteriana, mas aí é importante observar que tem uma carga bacteriana menor no Areg. Como conclusão de todos os experimentos, há a demonstração de que a conjugação das infecções viral e bacteriana pode gerar a perda de tolerância do organismo a um dano tecidual induzido por infecção. Também foi demonstrado que a mortalidade e morbidade da infecção podem ser independentes da carga de patógenos em si, ou de uma possível resposta inflamatória excessiva. Além disso, os resultados também confirmam que promover a reparação tecidual pode impedir a morte de animais, mesmo sem qualquer alteração na carga de patógenos. Por fim, o modelo de co-infecção realizado no artigo demonstra a distinção entre resistência e tolerância, como mecanismos de defesa do hospedeiro separados, em que os dois podem contribuir para reduzir a mortalidade e morbidade da infecção.